Então, seguindo o protocolo, para quem não me conhece, eu vou ficar andando para essa câmera não me pegar, eu espero que ela não me pegue. Eu sou João Paulo, eu tenho 39 anos de idade, eu sei que não parece, é porque os devotos de Nossa Senhora e de São José mantêm a juventude. Eu sou casado há 16 anos com a mulher mais linda de Brasília. Dessa união, o Senhor já me deu 3 filhos. Desses 3, 2 estão aos meus cuidados, um já se encontra na eternidade. E sou muito feliz com toda a história que Deus fez na minha vida. Então, o tema de hoje é São José, o Justo. Tem alguém com a Bíblia? Salvou, você salvou hoje. 2, 3, 4, 5. Quem está com a Bíblia, abra lá aí Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 19. Aqueles que não estão, eu vou pedir para que Nosso Senhor e São José não escute isso. Porque como é que vocês vêm para a guerra sem arma, gente? Ah, mas os palestrantes não usam algumas, né? Mas tem que usar. Está num ambiente onde a gente está todo numa mística e nada mais do que nos sustentar é a Sagrada Escritura, Nosso Senhor Palavra. Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19. Eu vou lendo porque vocês têm que ir embora cedo, eu também. Então vamos lá. O texto bíblico inicia assim: José assume a paternidade legal de Jesus. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Palavra da salvação. Se a gente fizer uma pesquisa básica e rápida sobre a palavra justo, a gente vai encontrar que ser justo nada mais é do que você dar a alguém aquilo que lhe é de direito. Estão falando que está muito alto esse microfone? E minha voz já é grave. Tem como vocês abaixar aí? Tem? 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 Está abaixando? Tá? Qualquer coisa, sem o microfone fica melhor? Fica. Não, porque falaram que tem o bendito da câmera. Tá vendo por que eu não gosto de tecnologia? Porque às vezes ela ajuda uns e atrapalha outros. E minha voz é grave. Então você se apega na mão de São José aí, que estiver alto, que São José... Melhor? Certo? Tá ótimo. Tá ouvindo ali? Só Deus sabe. Aí agora eu não sei o que eu faço. Se eu prego, se eu fico técnico de som... Vamos lá, vamos agradar gregos e troianos. Segue em frente. Mas para a gente entender sobre a palavra justiça, olhando para a figura de São José, a gente tem que pegar um conceito de um grande homem dentro da igreja, chamado Santo Tomás de Aquino. Já ouviram falar nesse homem? Extraordinário? Perfeito. Este homem, ele vai dizer que ser justo nada mais é do que a retidão geral da alma. Consiste em que a alma de alguém contém todas as virtudes que provêm de Deus. Então, quando a igreja chama São José de justo, está dizendo que este homem tem na alma dele, de maneira perfeita e sublime, todas as virtudes que provêm do próprio Deus. Todas as virtudes. Então este homem, mesmo sendo pequeno, simples, não falou muita coisa, este homem era e é um homem completamente extraordinário, a qual nós temos que ter ele como exemplo. Na simplicidade de São José, e por ser um homem justo, e essa justiça que vinha de São José, e faz dele o homem mais virtuoso, a criatura mais virtuosa na terra, depois da Santíssima Virgem,
fez com que o próprio Deus confiasse a ele grandes coisas. Confiasse a ele uma missão muito grande. Uma missão muito grande. São José, através de sua vida e através de sua oração, ele tinha cravado dentro dele aquilo que nós recebemos no nosso batismo, que são 3 virtudes, chamadas virtudes teologais, que é o quê? A fé, a esperança e todo mundo com a catequese em dia. São José era um homem que acreditava no seu Deus. São José era um homem que esperava no seu Deus. E São José, ele amava como amava o seu Deus. Na sua simplicidade, na sua pequenez. E este é capaz de atrair de uma maneira completamente diferente o olhar de Deus para si. Tanto é que os mistérios mais grandiosos que andou dentro, fez um percurso dentro da história da salvação, esteve sob os cuidados. A primeira coisa que esteve ao seu cuidado foi a Santíssima Virgem e a sua virgindade. São José, por ser um homem virtuoso, por ser um homem justo, ele tinha a missão de guardar não somente aquela mulher, mas ele tinha que guardar a pureza dela. Por isso que, quando diz que eles já estavam se dado em casamento, para os judeus, isso para nós seria o noivado, mas para eles já se considerava algo muito sério. Se considerava que eles eram casados. Por isso que o fato de aparecer Maria grávida, e São José até naquele momento não sabia, né? Ele era um homem prejudicado naquela história, né? Ele falou assim, poxa, tomei uma rasteira, né? E agora? A lei judaica, de uma maneira justa, apenas no primeiro termo da palavra, que é dar ao outro aquilo que lhe é de direito, seria o quê? Pegar aquela mulher bonita, santa e bela e entregar ela ao apedrejamento. Mas para entender São José, a gente entende a partir de Santo Tomás, que ele tinha na sua alma todas as virtudes. E mesmo sendo prejudicado naquela situação, ele prefere assumir a culpa. De uma culpa que ele não tinha. Por isso o próprio Deus quis dar a este homem a guarda daquela mulher. Para guardar nela a virtude da pureza, a virtude da virgindade. E a igreja ela é tão sábia que às vezes a gente quando olha São José, a gente vê São José ali, né, ali meia idade, já um senhor barbado e tudo mais. Mas para São José fazer aquilo que ele fez, em guardar a Santíssima Virgem, e todos os outros pontos que a gente às vezes vai citar aqui, ou já citaram nas outras palestras, que é pegar a esposa grávida, vai cumprir aquilo, o recenseamento, a mulher tem neném, e aí vai para outro canto, depois tem que fugir com o menino, porque Herodes quer matar. São José, ele não poderia ter idade avançada. Ele teria que ser um homem robusto, saudável e forte. Mas a igreja nos ensina, nos mostrando a figura dele um pouquinho mais de idade avançada, para nos ajudar a entender que um homem, criatura como eu e você, mas dotado de virtudes, a qual ele procurava, através da oração e da obediência, foi capaz de obedecer os planos de Deus em tudo. Em tudo. Então a primeira coisa que ele fez foi guardar Nossa Senhora. Segundo mistério que São José guardava era o quê? Cuidar do menino Deus, educar o menino Deus, ensinar a ele, a humanidade, virtudes e muito mais além, guardar o mistério da encarnação.
São José não saiu por aí mandando WhatsApp, nem escrevendo, postando em post de Instagram, dizendo assim: olha, Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. É Deus que está aqui conosco. A gente não vai lá para as sinagogas, ouvir o profeta Isaías, ouvir isso e aquilo lá, que fala que uma virgem vai conceber. Pois é, já aconteceu tudo, aconteceu lá em casa. Quem está cuidando do menino Deus sou eu. Deus conosco, primeiramente, está lá em casa. Ele não saiu aí publicando, né? No linguajar de hoje em dia, não saiu fazendo fofoca. São José, ele guarda para si o mistério da encarnação. Então, aquilo que se atribui a Nossa Senhora, aquela passagem bíblica que diz que ela guardava tudo no coração, a gente pode atribuir também a São José. Ele protege a integridade do divino menino, quando ele recebe em sonho o aviso que Herodes queria matá-lo. Ele educa o menino Deus. Ele se preocupa com o menino Deus. Porque quando se perde Jesus, né? Às vezes eu falo assim: gente, como é que pode, né? Perder Jesus. São José e Nossa Senhora, eles vinham, depois de ter cumprido o preceito da lei judaica, o menino se desvencilhou lá e voltou para o templo. E Jesus, assim, impetuoso, firme, né, lá no templo, com 12 anos, recebe pergunta, dá resposta, faz indagação, e aquilo lá e tudo mais. E aí o que eles fazem? Opa, cadê o menino? Cadê o menino José? Não está aqui. Cadê o menino Maria? Não está aqui. Não teve jogo de acusação, igual casal, né? A maioria dos casais hoje em dia, a gente vive aquilo que Adão e Eva fez, né? A culpa é sua. Não, a culpa é sua, não. A culpa é da serpente. Está aqui não? Não está? Vamos ficar calmo. Vamos voltar. A gente veio por aqui, então vamos atrás. E encontraram o menino lá. Proteger, guardar, formar. O próprio São José foi o chefe daquilo que seria para nós, posso assim me expressar, a materialidade que é a trindade que nós não conseguimos ver. A família de Nazaré é feita por quê? Por 3 pessoas, né? José, a Virgem Santíssima e o menino Deus. A Santíssima Trindade é feita por quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é, digamos assim, se a gente fosse enumerar, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas se a gente fosse de maneiras para entender na razão humana, fosse colocar assim, em termos de hierarquia, dentro de uma casa, quem é o principal seria o Pai, né? O Pai. Porque o Pai, dentro da Santíssima Trindade, a gente teria, mas assim, não tem como comparar um é mais ou outro é menos, porque todos são Deus, tá? É só para a gente materializar na nossa mente humana, porque a gente entende mais por coisas sensíveis. Da mesma maneira que para entender que há 3, a Sagrada Família de Nazaré há 3. E São José era aquele que governava. Este homem é incrível. São José faleceu antes de Jesus passar pela experiência da cruz. Mas por ser um homem muito reto, um homem virtuoso, e por ele estar ali guardando o Salvador, e São José era um homem inteligentíssimo, então todas as vezes que ele ia na sinagoga, escutava alguém ler o profeta Isaías, capítulo 53, homem das dores, tomados pelo sofrimento e tudo mais. O próprio Deus, ele não poderia deixar de dar a São José, nem que fosse de maneira assim simples, pouquinha, de ver o sangue redentor que iria verter para nos salvar. E onde São José vê o sangue do seu filho derramado, de maneira explícita na Bíblia, tem, dizendo assim, São José viu lá o sangue, tudo. Não, mas eu estou pregando para gente inteligente. Eu gosto de vir pregar aqui na São José, porque assim, eu gosto tanto daqui que eu até trabalho aqui, né? A lei judaica dizia que o menino, no 8º dia de nascimento, ele precisava ser circuncidado. Quem fazia a circuncisão no filho? O pai. Então, São José foi aquele que vê
de maneira simples, não dolorosa na cruz, ver de maneira pouquinha. Talvez não a primeira vez, não sei, talvez Jesus machucou e a gente não tem na Sagrada Escritura, mas biblicamente falando, São José vê o sangue do seu filho escorrer quando ele circuncida Jesus Cristo. E ali ele pode contemplar o sangue que o salvava. Ele não apenas protegeu o seu Salvador, ele não apenas cuidou do seu Salvador, ele não apenas deu dignidade e educação para o seu Salvador, mas ele pôde ver previamente o sangue que o salvaria. São José teve este privilégio de Deus. São José foi aquele que foi capaz de apresentar para o menino Jesus e deixar ele familiarizado com aquilo, a madeira que o receberia na cruz. Porque São José era o quê? Carpinteiro trabalha com o quê? Com madeira. Então a cruz, ela não era estranha para Jesus. Às vezes a gente pensa que, nossa, aquele sofrimento todo a gente consegue materializar pelo filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Jesus ali sofrendo aquilo lá todo por conta do peso da cruz. Não, ali era o peso dos nossos pecados. A cruz era familiar para ele. A madeira era algo familiar. E era algo familiar porque quando ele tratava aquilo com seu pai, na carpintaria, não era motivo de sofrimento, era um motivo de comunhão entre pai e filho. Era uma alegria estar diante da madeira. Então na cruz, o horror de Nosso Senhor, nossos pecados, não a madeira em si. E São José teve este privilégio, talvez assim dizer, onde o instrumento do martírio de Nosso Senhor não lhe causava medo, porque o seu pai lhe ensinou a amar aquilo que seria comum do cotidiano dele, a madeira. Eu acho bonito no filme Paixão de Cristo, na hora que Jesus cai e ele abraça a cruz para levantar de novo. Para mim aquilo é uma cena muito grande da história que Jesus viveu o padre falou, né, do ordinário da vida. Do ordinário da vida. José, ele era justo porque também era fiel cumpridor da lei. 3 vezes no ano, ia até Jerusalém, cumpria as obrigações do templo. São José, ele foi reto em tudo. Sendo uma criatura, foi reto em tudo. Detentor de todas as virtudes. Então nós podemos dizer que São José, ele é obediente. Obediente. E quanto para nós é dolorido, né, obedecer? Quem aqui gosta de obedecer? Ninguém gosta de obedecer. Ninguém. Por isso que nós estamos neste percurso de São José, para a gente entrar nessa escola josefina e entender que a gente tem que deixar o carpinteiro também vir, ó, lapidar. Porque vocês já perceberam que em tudo nós estamos dentro de um cercado que nos obriga a obedecer? No trânsito tem leis que nos obrigam a obedecer. Na nossa casa, há lei que nos obrigam a obedecer. No trabalho, existe uma hierarquia que nos obriga a obedecer. E quando há uma desarmonia na hierarquia e na obediência, a farofada está feita. A farofada está feita, vira aquele fuzuê todo, ninguém obedece ninguém, ninguém é dono de nada, vira aquela bagunça e todo mundo é culpado, ao mesmo tempo que todo mundo quer ser inocente, não é verdade? José precisa nos ensinar a virtude da
obediência. Todas as virtudes que a gente vai citar aqui agora, a gente, umas talvez mais, outras talvez menos, mas todo mundo tem. Então precisamos obedecer, e obedecer dói. Obedecer dói. Nosso Senhor fala, né, para o pai, quando ele está no Norte das Oliveiras: Pai, se é possível, afasta-te de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a mim. Então está na hora de obedecer. Nossa Senhora nas bodas de Caná, o que é que ela fala? Fazei tudo o que ele vos... Fazei tudo o que ele vos disser. São José nos ensina a obediência a Deus. Nossa Senhora nos ordena a obedecer a Deus. E tudo que a gente quer fazer é obedecer os nossos prazeres, o nosso umbigo, mas não obedecer nosso Senhor. Um dia desse eu estava meditando naquela passagem bíblica que Jesus tinha 72 discípulos. Estava todo mundo: ei, Jesus, 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 faz milagre, levanta isso, faz aquilo, tudo mais. E aí ele falou assim: agora deixa eu dar uma peneirada, deixa eu melhorar o ensinamento aqui. O negócio é o seguinte: o meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Então quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Apertou o ensinamento, aí eles falaram assim: como é que é? Isso aí é duro demais, nós vamos embora. Vai embora, fica 12. Aí Jesus podia ter olhado para os 12 e falado assim: o negócio é o seguinte, para mim não ficar sozinho, eu vou reformular a colocação. Tudo bem para os senhores? Jesus olhou assim e falou: vocês não estão querendo ir também não? Jesus continua a nos ensinar pela sua igreja, pelos seus ministros, e a gente tem que obedecer. Ah, mas eu não gosto disso. Eu também não gosto de muita coisa, eu obedeço. O padre falou, né, que a gente aqui que trabalha na igreja tem que ser paciente. Tem hora que eu não sei se eu tomo um Rivotril ou se eu pulo da secretaria e tento enforcar alguém. Mas o padre fala: vocês têm que ser o cartão de visita da paróquia. E aí a gente engole o desaforo porque a gente tem que obedecer. Mas a vontade é esganar vocês. São José casto. E quando nós falamos de castidade, a gente precisa entender que castidade, ela não é somente a abdicação de relação conjugal. O que é castidade? É compreender a integralidade daquilo que Deus fez em mim. Deus me fez homem, fez vocês mulheres. Eu tenho características e particularidades de um homem, vocês características e particularidades de mulheres. Eu tenho desejos inerentes da natureza de um homem, vocês têm de uma mulher. Estou falando das mulheres aqui, viu, gente? Depois vai que eu estou apontando na direção de um homem. E isso pode ser muito bem dominado e ordenado através de oração, sacramento, fugir de situação. Tudo isso envolve a castidade. Às vezes a gente fala assim: meu Deus, fulano é casto porque não tem ninguém. Às vezes não é. Ou então todo mundo que é casado está lascado, que não vive a castidade. Não, peraí, a coisa não é bem assim. E hoje em dia o nosso mundo está muito sexualizado. Muito. Então, se a gente não aprender a nos conhecermos como Deus me fez, e as estratégias que eu tenho que utilizar para me manter casto, vai ter problema. Você não tem noção da quantidade de casais que a gente pega. Eu atendi casais, acho que uns 8 anos da minha vida, de milhares de problemas que começaram com uma coisinha assim, pequena. Não, isso aqui é uma besteirinha, isso aqui é porque eu sou homem, isso aqui é porque eu sou mulher. E depois, desculpe a palavra, a merda fica grande. E depois que é consertado da noite para o dia. Não ruiu da noite para o dia. Não ruiu da noite para o dia.
Homem é atacado nessa área, mulher também é. Aí a gente vai falando essas coisas daqui a pouco, pô, corta a filmagem. Mas eu não sei se eu já citei esse exemplo em alguma pregação aqui, uma senhora de mais ou menos uns 60 e poucos anos, e eu imaginava que ela já estava na menopausa, e aí tinha os problemas com o marido, e aí ela fazia essas ginásticas que tem do governo, né, que o pessoal, aquelas mulheres que tem a roupinha amarela e tal, eu não lembro o nome desse projeto. Aí um dia ela conversando comigo, ela falou assim, nossa, mas eu fico tão feliz quando o meu professor me elogia, chega a me dar coisas. Aí eu olhei para ela assim, pensei, a senhora devia estar preparando a missa de 7º dia da senhora. Mas se a senhora já ainda está nessa vitalidade toda, mas toma cuidado, a senhora é casada. A senhorinha na média dos 65 anos. Estou falando isso porque assim a gente pensa que atinge só o homem, né? Pá! Não, mas hoje em dia a gente tem uma levada de homem. Eu acho que a gente vai fazer um curso aqui depois só para homem, nos Passos de São José. Só para trazer virtude masculina, né? Porque imagino eu, não sou estudioso da área, que assim, muitos problemas que as mulheres desenvolveram hoje, ou vêm desenvolvendo, é porque falta um homem bem formado nas virtudes. E aí um homem desajustado em casa, desajusta tudo, desajusta os filhos, e aí vira favela, né? Ninguém é dono de ninguém. São José é um homem fiel. E quando digo que São José era um homem fiel, ele era fiel primeiramente àquilo que Deus ordenava a ele. Ele era fiel àquilo que Deus confiava a ele. São José não ia nem para a direita e nem para a esquerda. É retidão aqui, ó. Fidelidade, é integridade, princípios, valores. Eu não sei se vocês conhecem gente assim, infelizmente eu conheço, que dentro da igreja senta aqui nesse banco, que eu digo senta aqui nesse banco só para exemplificar, não estou falando que é aqui, viu gente, pelo amor de Deus. Então depois vai que eu acerto aí que era alguém que estava aqui e o padre depois me desemprega dizendo que... Mas quantas vezes a gente vê pessoas que assim, quando está sentado no banco da igreja, tem uma auréola, mas fora do ambiente religioso, a gente não pode dar referência da pessoa nem para o encardido, porque se chegar no inferno apaga o fogo. Porque a pessoa, sim, é praticamente dupla personalidade. Dentro da igreja, eu sou fiel, bonitinho, senta ali, faço parte da pastoral e tudo mais. Da porta para fora, meu amigo, a gente não passa a referência dela nem para o encardido. Chegar no inferno lá, ela rouba algumas almas. Dificílimo. Paciente. São José era um homem paciente. E a gente não sabe esperar as demoras de Deus, não é verdade? Ainda mais hoje. Hoje nosso mundo é assim, ó. Por que a gente tem tanta ansiedade? Para ligar a televisão, antigamente eu lembro, ia para casa da minha avó, a gente tinha que levantar, pegar um bombril, botar na ponta da antena da televisão, mexer para ver em preto e branco. Hoje em dia é rápido, né? Pegou o controle, tá ligado. Você quer fazer o contato com alguém que está lá longe, lá em Braslândia, onde eu moro, mandei uma mensagem, fiz contato. Está tudo muito imediato, né? Então, para que eu vou esperar em Deus? Sendo que o ordinário do dia a dia me ensina. Não sei você, vou agora citar minha questão de trabalho também. A pessoa manda uma mensagem, acho que ela pensa que a gente está sentado ali só esperando chegar a mensagem de alguém. Aí está desabando, a arquidiocese pedindo documento, com demanda para a gente. Aí a pessoa deu 2 minutos que ela mandou a mensagem, ela já liga, ela bate aqui. Mas é que vocês não me responderam. Eu falei, minha senhora, meu senhor, se acalme. Se acalme. Um dia desse, conversando com um rapaz, um amigo meu, ele falou assim, eu preciso pagar a conta do meu Spotify. Eu falei, o que é Spotify? Era aquele aplicativo do celular de escutar música. Eu falei, mas dá para ouvir de graça, o meu é de graça. Não, mas eu não quero ficar escutando propaganda. Eu falei, propaganda é 1 minuto. A ansiedade está assim que a gente não espera 1 minuto. 1 minuto. Aí depois reclama, o cabelo está caindo, está cheio de ruga, está isso, está aquilo mais, tem que tomar remédio da pressão, remédio não sei não. Mas você também não se ajuda, né? Vamos fazer uma caminhada para emagrecer. Para quê? Cansa. Melhor a gente comprar um monjaro, aplica na barriga aí tá, amanhã está todo mundo magro. O povo quer imediatismo, né? Paciência, gente, paciência.
A gente não quer gastar tempo nem mais com os nossos filhos, né? Não, eu vou gastar tempo não, porque aí eu tenho mais o que fazer. Tome aqui um celular na sua mão, vai jogar, vai entrar na internet. Paciência, gente. Precisa a gente ter paciência. São José era um homem prudente. O que é ser prudente? Saber a hora de agir, como agir e quando agir. Saber que tem hora que tem que calar a boca, mesmo estando certo. Sabendo que tem hora que tem que abrir a boca, porque a gente está certo. Saber que tem gente que a gente vai ter que lidar de uma maneira, o outro de outra. Virtudes que a gente tem que aprender com São José. Eu falei para vocês que eu tenho 2 filhos aos meus cuidados lá em casa, né? O mais velho, ele é muito bom de receber ordem. Meu filho, não faça. Não faço, pai. Meu filho, faça. Vou fazer, pai. Já o mais novo, ele é questionador. Pai, por que eu não posso fazer? Filho, você não pode fazer por isso, 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 isso. Tá bom. Mas nem um pouquinho? Não, porque esse pouquinho pode te causar isso, 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 isso. Então o trato tem que ser diferente, já tem que ser mais explicativo e tudo mais. Isso é engraçado, né? Saiu da mesma barriga, tem a mesma criação, come a mesma comida, toma o mesmo sol, mas são diferentes. Então a prudência me ensina o tratar, o relacionamento. Também por causa disso, muita família está indo para o saco. O marido não entende a mulher, 20 anos de casado. A mulher não entende o marido, não sei quantos anos de casado. Uma vez minha esposa me contou, ela trabalha no hospital, ela falou assim, na pandemia, né, que todo mundo ficou trancado dentro de casa, ela disse, a enfermeira chegou para mim e disse que o marido dela é até interessante. Eu falei, estão juntos há quanto ano? Há 20. Eu falei, agora que ela descobriu que ele é interessante? Jesus! Vala-me, São José. Prudência, gente. Prudência. São José foi modelo de pai. Modelo de pai. Homens aqui, estou vendo que tem uns meninos novos. Se Deus quiser, uma hora vai casar, vai ter filho. Aprenda virtudes de São José. Ele não falou muita coisa, não. Ele não precisa ter falado muita coisa, não. Olha a retidão de vida dele. Olha o que ele fez. Olha de quem ele cuidou. Olha como ele cuidou. A chance de dar errado é quase zero. São José é modelo de esposo. E digo mais, São José, posso dizer, modelo de filho de Deus. São José é modelo de filho de Deus. A gente saiu da Semana Santa, estamos entrando na festa da misericórdia. Que tipo de filho eu tenho sido para nosso Senhor? Que tipo de filho? Eu vou fazer amanhã uma pregação sobre o filho pródigo e vou usar já um pouco que eu estudei. No filho pródigo tem 2 filhos, né? Um que gasta tudo e vai-se embora, mas depois volta. E tem aquele que estava junto, mas se a gente for parar para olhar, ele não estava junto, que voltou. Ainda acusa o pai que nunca deu nada para ele, para festejar com os amigos. Que tipo de filho que a gente tem sido? É o que pede a herança? É aqueles que vêm barganhar? E eu faço agora até uma reflexão para vocês. O que vocês estão procurando com a consagração a São José? É uma barganha com São José? É uma barganha com Nosso Senhor? Eu vou me consagrar para alguém ser curado? Eu vou me curar para meu marido se converter? Eu vou me consagrar para isso? Eu vou me consagrar para aquilo? É uma barganha? Não me responde não. Pensa aí o que você está... É para me passar no concurso? Ou é para me conhecer mais aquele que tem virtudes e pode me ensinar que eu ame melhor a Deus, que eu acredite melhor em Deus e que eu espere mais em Deus? Virtudes teologais que nós recebemos no nosso batismo. É para isso que eu estou procurando na consagração? É para mim ter uma vida moral reta, como São José tinha? O que tinha que fazer como pai ele fez, o que tinha que fazer como esposa ele fez, o que tinha que fazer como religioso ele fez?
É isso que eu estou procurando? O estado de vida? Dentro se eu sou homem ou sou mulher, é isso que eu estou procurando? Ou no fundo, tem uma querência escondida? Existe um santo chamado São Luís Maria de Ligório, que diz que todas as nossas ações, por melhor que sejam, elas às vezes lá no fundinho ela tem um fundo mal, um fundo egoísta. E através da busca do Senhor, sacramentos, oração, vida devocional, indo este fundo mal. Porque eu vou falar para vocês, o fato de estar sentado aí ou do lado de cá com o microfone, a vida continua do mesmo. Doente. Ano passado, antes dela vir, eu falei para ela, não vou te chamar mais não, pelo amor de Deus. Ano passado ela sofreu um acidente. Eu dei uma pregação com meu filho hospitalizado, internado. Então assim, o pau continua quebrando. Tanto daí quanto daqui. E Deus não deixa de ser Deus, se Ele faz ou Ele deixa de fazer. Deus não deixa de amar se Ele faz ou se Ele deixa de fazer. A mais o calo. Dos 12 que decidiu ficar com Ele, se a gente pega os Atos dos Apóstolos e vai lá para frente, eles só tomaram no lombo. Um apedrejado, um isso, e era preso e tal, tudo mais. Mas eram homens que acreditavam no seu Senhor, que esperavam no seu Senhor e que amavam como amava o seu Senhor. Assim como São José. Assim como São José. O que a gente está procurando nessa escola josefina? O que? São José, homem justo, justíssimo. E até findar da sua vida, ele foi fiel, obediente, casto, prudente. Foi um homem justo. Um homem justo. Assumiu para si uma culpa que não era dele. Eu acho que é essa percepção que a gente tem que ter em nossa vida. Nossa, São José é lindo. Eu acho lindo quando dá dia 19 de março aqui na paróquia. É gente saindo pelo telhado. É uma devoção muito grande. E eu fico pedindo no meu coração, vendo aquela multidão toda assim, que aquela multidão venham aqui não só por aquilo que São José pode dar, mas por aquilo que São José é. Porque se eu procuro alguém por aquilo que ele é, eu consigo amar, confiar e esperar. É aquilo que eles viviam na família de Nazaré, né? Vocês imaginam aquele menino que anjos apareceram falando dele. Nossa Senhora saber que o ventre dela era um ventre que gerou Deus. E ver aquele menino crescendo no ordinário, no dia a dia. Fez 1 ano, fez 2 anos, dependia do leite dela, aprendeu o ofício, trabalhou. Eu fico pensando, se eu fosse vizinho deles, ou se eu fosse da mesma família, se tivesse pelo menos sussurrado aquilo ali, eu ficava olhando, não é mais possível. Eu quando é que ele vai se manifestar? O Deus não está passando, ele está ali quietinho, criança, normal. Está ali, vivendo. Está ali, vivendo. Este é o Emanuel. São José guarda o mistério até sua morte. E Nossa Senhora vai até a cruz com o seu divino Filho. Que possamos pedir que São José nos dê a graça de cada dia crescer em justiça. E fazer um exame de consciência. Não faz mal a ninguém. Todo dia de noite, antes de dormir, ou quando tiver tempo, chega no final do seu dia e faz aquela retrospectiva. Aí qual é o nome, né? Tem aquela da Globo, né? Retrospectiva, não sei das quantas. Você vai fazer a sua. Retrospectiva João Paulo. O que aconteceu hoje? Que eu não amei a Deus como deveria, que eu não acreditei em Deus como deveria, que eu não esperei em Deus como deveria.
Aí se enlecou. Nossa, hoje eu fui estúpido nisso, fui desobediente, fui impaciente, não mantive a pureza dos meus olhos, não mantive o ordenamento casto em mim, não fui fiel a uma verdade, ao meu trabalho, aos meus estudos, não fui nada disso. E agora? E agora você é um consagrado a São José. Ô meu São José, me ajude a agradar nosso Senhor. Porque o fim de toda devoção é Ele. Porque São José por São José vira idolatria. A gente quer aprender dele, que cuidou dele. Então a gente aprende dele, as virtudes dele, para a gente melhor amar e servir ele. Então São José, me ajuda. Aí no outro dia, de novo, o que eu fiz, São José? Senhor, eu fiz isso. Ô meu São José, além da de ontem, eu fiz mais essa e essa. O Senhor me ajude. Aí o São José inspira no seu coração. Então se confesse. Aí São José inspira no seu coração. Vá mais à missa. São José inspira no seu coração. Eu acho que eu não estou defendendo a fé. Será que eu sou crismado? Não sou crismado. É o sacramento que diz que eu faço parte mesmo da igreja. Então vou procurar a catequese, vou me crismar. Ah, mas é um ano de catequese. Paciência. Não, tem que ser para ontem. Acho engraçado, citando mais uma vez meu trabalho, só para a gente rezar. Eu queria fazer, quanto que é a catequese? Quanto tempo? Tanto tempo. Não, mas eu preciso para ontem, que me chamaram para ser padrinho. Me chamaram para ser madrinha. Eu fico pensando na criança. Oh meu Deus. Me ajuda, Senhor. Porque a graça que o Senhor nos concede é uma graça sacramental, né? Mas toda graça ela precisa ser desenvolvida. Ela é desenvolvida com outras práticas. Porque tem gente que pensa que batizou, está tudo resolvido, né? Seus problemas acabaram. E não é assim. Fica de pé, 1 minutinho. Os músicos já se foram? Ou tem músico ali? Não, acho que já se foram, né? Tá bom. Acabamos 8h50. Acho que uns 40 minutos de pregação. E eu queria que vocês fizessem... A gente vai tentar fazer um silêncio aqui. De pelo menos 1 minuto e meio. E eu queria que vocês fizessem um compromisso, se vocês não fizeram até aqui, que é um compromisso de auto-reconhecimento, de justiça. E de olhos abertos ou de olhos fechados, olhando para o Jesus crucificado, ou ressuscitado, ou São José ali, eu queria que vocês pedissem, pela intercessão de São José, aquilo que vocês precisam crescer mais em termos de virtude. Porque ser justo é ter todas as virtudes ordenadas em si. E talvez essa vai ser sempre a nossa escola. Escolhe uma virtude, eu vou trabalhar ela 1 mês, 1 ano, não sei, até eu ver que essa minha natureza, com a graça de Deus, conseguiu já ordenar. Qual é a outra? Essa. Então nós vamos trabalhar isso, pedindo sempre o auxílio de São José, para que quando Deus vier nos chamar, nós possamos estar tão mergulhados nas virtudes que São José viveu, tão mergulhados nas virtudes de Nossa Senhora, e são virtudes que é o próprio Deus que nos dá, para que nós possamos adentrar na bem-aventurança. Então, 1 minutinho de silêncio, faz esse compromisso, faz essa sua reflexão, e já pede auxílio de São José. São José, eu preciso que o Senhor me ajude nisso, que o Senhor me exorte nisso, e Ele vai dar os meios dEle, seja na sua própria consciência, seja pessoas que irão falar com você, sejam situações que você vai viver, seja uma exortação numa confissão, numa palestra, numa homilia, mas se compromete. Diz para ele até mesmo assim, São José, se eu ainda não tinha nenhum reconhecimento, que há um fundinho de interesse nessa minha busca de entrega nas tuas mãos, para assim eu ser melhor entregue a Jesus, eu queria que o Senhor me mostrasse, eu queria que o Senhor andasse comigo, porque eu preciso e eu quero ser cuidado por Ti,
da mesma maneira que você cuidou do menino Deus. Eu preciso e quero ser cuidado por Ti, da mesma maneira que você cuidou e guardou a Santíssima Virgem. Eu quero passar por esta escola de virtudes, para que eu possa alegrar o coração de Jesus, para que eu possa amar verdadeiramente sem interesse Jesus, para que eu possa obedecer, para que eu possa ser fiel, para que eu possa ser casto, para que eu possa ser paciente, para que eu possa ser prudente, para que eu possa ser um verdadeiro filho de Deus. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fostes por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeitei as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Que assim seja. Amém. Confiados também à Santíssima Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Nossa. Amém. Pode se assentar. Rosinha vai dar os avisos finais. Foi um prazer estar com vocês. Deixa eu fechar minha garrafa. Rosinha quase infartou hoje. Meu Deus, e agora? Calma. Tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Lembre de rezar por Virgínia, lembre de rezar pela Santa Igreja. Lembre de rezar por mim, tá? Se vocês gostaram, reze dobrado. Se não gostaram, reze triplicado. É assim.